Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao canal Doutrina Viva. Este é o curso Educação Espírita Cristã e estamos no módulo 1, Evangelho e Doutrina Espírita. Hoje nós trataremos do tema 2, que é Doutrina Espírita, o Consolador. E aí, para começar, eu trago lá uma passagem do Novo Testamento que está em João. Se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei a meu Pai, e ele vos enviará outro Consolador, a fim de que fique eternamente convosco. O Espírito de verdade, que o mundo não pode perceber, porque não o vê e absolutamente não o conhece. Mas quanto a vós, conhecê-lo-eis, porque ficará convosco e estará em vós. Porém, o Consolador, que é o Santo Espírito, que meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará recordar tudo que vos tenho dito. Hoje, então, o convite é para que a gente reflita sobre o papel da doutrina espírita enquanto consoladora. É claro que nós desejamos que aqueles que vêm até nós, que vêm até a doutrina, percebam esse caráter consolador do Espiritismo. Mas, antes de tudo, é preciso que a gente vivencie e reflita isso nas nossas próprias vidas. De que maneira a doutrina espírita é consoladora? Bom, é claro que nós sabemos que todos passam por processos de dor ao longo da vida. Muitas vezes nós perdemos entes queridos, acontece também de mortes prematuras na família, então quando uma criança desencarna, ou mesmo pessoas que perdem posses, propriedades, que perdem às vezes a condição de saúde, então têm doenças graves. Todos esses momentos, em geral, nos levam a situações dolorosas. Bom, a doutrina espírita ela vem para esses que sentem dor. E o Cristo falava normalmente para aquelas pessoas que mais precisavam. Aos leprosos, aos doentes, ele curou os cegos e normalmente estava junto daquela população que mais precisava. Esse caráter consolador da doutrina é aquilo que nós precisamos entender e vivenciar. A doutrina é consoladora, por exemplo, quando ela nos revela que a vida não se limita a essa experiência material. Então esses desencontros ou essas despedidas pelas quais nós passamos, elas são necessárias e vão acontecer com toda frequência, porque alguns vão ter que ir antes e acontecem as despedidas também do plano espiritual para cá. Né? Então quando nós reencarnamos, nós também deixamos para trás uma série de pessoas que amamos. Esses processos, apesar de dolorosos, eles fazem parte do nosso crescimento. E a doutrina espírita é extremamente consoladora quando ela nos dá ferramentas para transformarmos dores em crescimento espiritual. Para que a gente transforme situações potencialmente traumáticas em maturidade, em nos colocar em uma situação de estarmos melhores, mais conscientes, mais sábios. Bom, isso é o nosso convite para que a gente vivencie. Nós, enquanto facilitadores, precisamos saber que recebemos muitas pessoas, às vezes de outras religiões, que estão ali, muitas vezes, dizendo por curiosidade, não, eu gostaria apenas de conhecer. Mas o que de fato essas pessoas buscam? O que elas estão tentando encontrar naquela religião, em diversos conhecimentos, em diversas fontes que nós temos por aí do que seria a verdade? O que elas buscam, por exemplo, tentando presenciar um fenômeno espírita, onde um desencarnado se manifesta? Muitas vezes, se não sempre, estamos buscando consolo para essas nossas dores que ainda não foram curadas. Estamos buscando sanar alguma carência nossa e por diversas formas a gente tenta encontrar esse consolo. O desafio é trazermos a doutrina espírita para essas pessoas como consoladora na medida em que coloca as nossas dores em outro patamar. Se nós entendemos então que a vida é esse algo muito mais amplo, muito mais extenso, que na verdade não tem fim, esses desencontros eles são meras casualidades que nós podemos superar sim, com grande qualidade, com grande eficiência, entendendo que fazem parte de um crescimento, fazem parte de uma rotina que nós vamos ter, nós permanentemente teremos e que podemos sim aprender com os momentos dolorosos. A pessoa que, por exemplo, passa por uma restrição física, que ela tem um problema de saúde, ela tem também uma oportunidade de crescimento e de aprendizado. E a doutrina vem dizer isso para nós, que a situação mais dolorosa que possamos pensar, ela é um momento de crescimento, de recolhimento, de compreensão de o que nós podemos melhorar nessa existência.
de entender que se eventualmente eu tinha mais recursos, sejam eles materiais, sejam eles próprios do corpo físico, e hoje eu estou numa situação mais difícil, é um momento para outro aprendizado, para outra reflexão. Ela é consoladora, então, quando traz para nós que todas as situações de vida, elas levam a uma justiça divina entendida no sentido muito mais amplo, que não é uma justiça de dar a todos os que estão aqui agora encarnados situações iguais, mas saber que nós passaremos por diversas experiências e que cada experiência vai nos permitir um aprendizado diferente. Pensando isso para as nossas vidas, eu questiono você: qual o seu momento mais doloroso nessa existência? Qual foi aquele momento em que você pensou, olha, realmente eu agora preciso de consolo, eu preciso ser acolhido, eu preciso de um abraço e eu sinto que a minha fé eventualmente está abalada? É nesse momento que a gente vai tentar refletir e entender o papel consolador da doutrina. E a gente precisa ver naquele participante que está chegando no centro espírita ou pela primeira vez, ou que vem todas as semanas e com comportamentos que às vezes nós não entendemos, que ele também precisa de alguma maneira sentir-se consolado, consolada. Aquela pessoa que ali às vezes traz um conflito escondido, ela também precisa sentir esse acolhimento, esse calor e essa certeza de que por maior que seja a dor hoje, ela vai ter um final, ela vai ter um termo. E ela pode ser usada hoje para o nosso crescimento. Porque não existe dor insuportável e porque o Pai não nos colocaria em uma situação pelo simples sofrer. Tudo isso para nós é aprendizado. E a doutrina espírita, revivendo o cristianismo, buscando deixar de lado aspectos administrativos, aspectos meramente materiais de status, de hierarquia, ela nos faz um convite a refletir sobre essa nossa situação. A gente entender a nossa própria miséria, porque somente reconhecendo a nossa miséria, o nosso sofrimento, a nossa dor, é que a gente vai ter misericórdia suficiente para receber aqueles que vêm até nós, entendendo que eles têm também a sua dor. A dor, na verdade, não é o assunto principal do estudo de hoje, mas quando a gente fala de doutrina espírita consoladora, é algo que nos chama muito, e a dor é algo que nos aproxima enquanto seres humanos. O consolo da doutrina espírita vem, então, na medida em que nos acolhe e nos dá a certeza de que existe um Pai, Criador, não numa figura humana, mas o Criador de tudo o que existe, de tudo que nós conhecemos e de tudo que nós não conhecemos, que de fato zela por nós e tem aí para nós um futuro muito melhor, já que nós temos a certeza do progresso, da felicidade e da perfeição. Bom, a doutrina espírita ela não é então meramente instrutora, e que a gente possa refletir isso quando estiver preparando os nossos estudos. É certo que muitas pessoas estão ali sedentas de informações, de dados, de referenciais bibliográficos, e tudo isso é importante para essa nossa construção da fé raciocinada. Mas que a gente saiba entender também que aquele participante chega ali com uma carência, com uma necessidade de acolhimento que nós podemos, de alguma maneira, entender, receber e, a partir da nossa vivência de consolo com a doutrina, estender isso a outros. Bom, o tema de hoje era esse, Doutrina Espírita Consoladora. Se você tem sugestões, perguntas, dúvidas sobre esse assunto, traga para nós, coloque aqui nos comentários. Como eu já disse no vídeo anterior, esse tema ele faz parte de uma apostila, de um material escrito, que você pode encontrar no site manualdoevangelizador.com.br. Lá haverá também referências para os nossos estudos e tudo aquilo que ainda vamos apresentar em forma de vídeos aqui no Doutrina Viva. Eu espero que você tenha gostado e aguardo você no nosso próximo vídeo. Um grande abraço e até lá!